Olá, quinto ano! Como é que vocês estão? Espero que vocês continuem se cuidando, espero que estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a professora Mirela Bottino, professora do quinto ano aqui no Rio Educa na TV. Agora eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher, tenho 30 e poucos anos, tenho a pele branca, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes, estou vestindo uma calça vermelha, uma blusa de manga comprida preta e estou gravando aqui do estúdio da Multirio. Para trazer o tema da nossa aula de hoje, pessoal, eu vou chamar quem? Cauã e Lorena. Podem trazer aí, por favor, Cauã e Lorena, o tema da nossa aula de hoje. Muito obrigada, crianças. O tema da nossa aula de hoje é muito instigante e eu espero que vocês viajem bastante para conhecer aí as memórias do Rio de Janeiro. Ah, quinto ano, quantas boas memórias eu tenho do passado. Isso mesmo. A memória está ligada a acontecimentos do passado. É como se fosse uma reconstrução de coisas que já aconteceram. A memória também, ela influencia a sociedade, a história da sociedade, das pessoas, de cada indivíduo, e além disso, ela também predomina, ela também é um elemento que caracteriza nós como seres humanos. Outra coisa importante de saber sobre a memória é que existe a memória individual e a memória coletiva. A memória coletiva, ela age diretamente nos interesses particulares de uma sociedade, com a ideia de continuar, de continuidade, de exercer o pertencimento e a integração das pessoas. Mas, se pararmos para pensar, a nossa memória, ela é sempre compartilhada, não é mesmo? Porque os acontecimentos, geralmente, a gente compartilha com outras pessoas. Então, a gente pode dizer que a memória individual nada mais é do que um ponto de vista da memória coletiva. Agora, a gente vai ver um slide, eu vou mostrar para vocês algumas imagens e aí eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Será que a gente vai ter as mesmas memórias sobre a imagem que eu vou mostrar? Vamos ver aí no slide. Bom, vocês estão vendo aí imagens que remetem a um período da nossa vida, a infância. Mas, o que será que você lembrou? Eu tive as minhas lembranças, você teve as suas lembranças. A gente pode ter lembrado exatamente de coisas quando a gente era pequeno, mas a gente também pode ter lembrado de alguma criança que convive com a gente. Ou seja, tivemos lembranças da infância, mas cada um teve a sua memória. Agora, o que é muito importante é que a gente deve valorizar essas memórias, que a gente deve valorizar as nossas histórias. E a mesma coisa a gente deve fazer com o lugar onde a gente vive. É importante que a gente conheça a história, as memórias do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado e até do nosso país. Então, vamos conhecer um pouquinho das memórias do lugar onde a gente vive, da cidade do Rio de Janeiro? Bom, para começar, eu queria dizer para vocês que a memória que a gente vai falar é uma memória de imagem, certo? A gente vai falar de um lugar. Agora, como é que a gente vai colher essas informações? Como é que a gente sabe sobre as memórias de um lugar, de uma cidade, de um estado, que seja? Bom, existem alguns métodos, pessoal, para a gente colher essas informações. Um desses métodos é a escuta. É ouvir das pessoas que vivem naquela comunidade, os sujeitos, né, que ali vivem, as histórias daquele lugar. É claro que essas histórias, elas não são as oficiais, aquelas que a gente vai encontrar lá dentro do livro. Talvez sejam histórias que não estejam presentes ali, mas são histórias muito importantes, às vezes até mais interessantes e enriquecedoras. Elas trazem para a gente detalhes de quem vive naquele lugar. E é por isso que é tão importante que a gente escute, que a gente conheça através do outro a história daquele lugar. Bom, vamos lá que eu vou começar a contar para vocês o porquê que eu estou falando sobre memória. Porque a gente vai falar da memória do Rio de Janeiro. E é claro que a gente precisa conhecer e lembrar um pouquinho dessa história, de como foi essa história aqui, para chegar onde eu quero dizer para vocês. Não sei se vocês lembram, mas aqui no Rio de Janeiro, antes da invasão da corte portuguesa, quando eles vieram para cá, se instalaram aqui na nossa cidade, a gente tinha um lugar muito tranquilo, com poucas pessoas vivendo aqui e um ambiente muito rural. Mas aí, com a invasão deles aqui na nossa cidade, muitas coisas mudaram. O processo de urbanização foi acontecendo e de uma forma bem acelerada. Estradas foram construídas, pontes foram criadas, chafarizes onde tinha um abastecimento de água para toda aquela população que estava chegando aqui. E também, além disso tudo, os povos, os povos africanos, que vinham, os homens escravizados que vinham da África à força, através daquele movimento chamado diáspora negra,
para a gente relembrar aqui, foi aquele movimento onde a população africana foi retirada da África à força para vir para o Brasil para trabalhar de forma escravizada. Então, o Rio de Janeiro, particularmente aquela parte ali da zona portuária de hoje, era onde entravam, onde chegavam esses povos, esses homens escravizados. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero contar para vocês uma história incrível e que por muito tempo foi escondida da gente. Isso mesmo, uma história aqui da nossa cidade, bem pertinho da gente, mas que não queriam que a gente soubesse, até há pouco tempo ficou escondida. Eu estou falando, pessoal, do Cais do Valongo, um lugar aqui no centro da cidade, mais especificamente na zona portuária do Rio de Janeiro, e que teve a história escondida. Bom, lá por volta do século XVIII, início do século XIX, o Cais do Valongo era o lugar onde a gente recebia, onde essas pessoas, né, os homens escravizados, entravam na nossa cidade. Era através do Cais do Valongo, né, na zona portuária, que eles entravam aqui. E é aqui também, nesse mesmo lugar, que tinham as casas, os mercados dos escravos, como era chamado. Eu vou mostrar para vocês, no slide a seguir, uma imagem que vocês vão conseguir visualizar como era o Cais do Valongo. Vamos ver comigo? Então, pessoal, vocês estão vendo aí, a gente tem duas telas, na verdade, de um pintor chamado Rugendas. Essa tela aí, nas duas, ele está retratando exatamente como era o Cais do Valongo naquele período. Primeiro, vocês podem observar que é justamente aí a zona portuária, onde os barquinhos chegam, né? E ao lado a gente tem aí o mercado de escravos, como eu falei para vocês. Pessoal, o Cais do Valongo, ele é muito importante, porque ele é o local fora da África, aqui no Brasil, que realmente tem história, que tem ali objetos que marcam esse movimento da diáspora negra aqui na América, em toda a América. E no Brasil traz pra gente aquele período, né, relembra a história do processo da colonização. E para todos nós é importante que a gente fale desse assunto, que a gente lembre desse movimento, porque foi um movimento de muito sofrimento, que foi o período, né, da escravidão, o período onde os homens africanos foram escravizados. Então é importante que a gente conheça essa história. Então aí vocês estão vendo essas duas telas de Rugendas mostrando esse momento. Bom, e agora, o que acontece então depois aí do século XVIII, século XIX, início do século XIX, lá por volta de 1843, pessoal, o Cais de Valongos para de existir. Por questões políticas, ele na verdade, passa por uma reforma e ele passa aí para ter outra função. Observem na imagem, como eu falei para vocês, que é bem pertinho ali do mar. Vocês estão observando a zona portuária e o Cais de Valongo é esse onde está circulado aí, ó, de amarelo. Vocês estão vendo, ó? Então, essa aí é a região do Cais do Valongo. Então, eles chegavam por ali e se instalavam aí nessa região, que é claro que hoje está bem diferente. Essa é uma imagem atual. Bom, então, lá por volta de 1848, como a gente acabou de falar, a gente teve uma mudança aí. Esse lugar passou a ser a Passagem da Imperatriz. E a corte portuguesa não queria relacionar essa situação, né, a Passagem da Imperatriz e ali onde a corte vivia, com, né, os homens escravizados. E por isso fizeram uma reforma e esconderam um pouco dessa história. Mas o tempo passou e também ali aquele espaço que acabou sendo a Passagem aí da Imperatriz, deixou de existir também. Foi feita uma outra reforma por volta do início de 1900 e essa zona também, essa área, ela também foi escondida e foram construídas outras coisas em cima. Como é que a gente sabe disso tudo, professora? Vou dizer para vocês. Já em 2011, pessoal, depois de um bom tempo, é que através de uma grande reforma que foi feita aqui na nossa cidade para a construção do Porto Maravilha, é que se descobriram essas histórias aí que eu estou falando para vocês. Foi escavando mesmo, pessoal, na obra, quebrando ali o cimento, o chão, é que chegamos a essas imagens que vocês estão vendo. Olha, descobriram que embaixo desse cimento todo a gente tinha duas histórias escondidas, a Passagem da Imperatriz e também o Cais do Valongo. Vocês acreditam que quanto mais cavava, mais coisas se encontravam? Tinham muitos objetos históricos ali. Então, por isso que hoje é uma grande referência, uma grande memória relacionada a esse movimento da diáspora negra. É o maior fora da África e que representa aqui a história do nosso país.
Bom, não acabou por aí não. Eu queria mostrar para vocês onde hoje é o Porto Maravilha. E a gente tem algumas imagens do que foi construído depois dessa obra, depois de escavarem e descobrirem toda essa história. A gente tem ali o Museu do Amanhã, tem o VLT, o Centro Cultural José Bonifácio e tem muitas outras coisas. Bom, foi então, pessoal, que depois dessa grande descoberta, que em 2017 o Cais do Valongo passa a ser um patrimônio histórico da humanidade. Esse título foi dado pela Unesco, né, para esse lugar, justamente por representar tantas memórias, ele possui tantas memórias desse período aí, onde os homens africanos foram escravizados. Bom, a gente acaba de conhecer uma história que até pouco tempo não tinha sido contada. E essa história, ela é fundamental para a gente poder entender esse movimento e também conhecer a história da nossa cidade, a história do nosso estado e do nosso país. Até porque essa história deve ser contada. Agora que a gente já conhece essa história, eu fico aqui me perguntando, você conhece a história do seu bairro, do lugar onde você vive? Eu conheço um pouco da história de onde eu vivo. Eu escuto muito dizer que lá onde eu moro era um lugar que também era bastante rural. Poucas pessoas viviam ali, que a cana-de-açúcar era a principal fonte ali de sustento e que também a família real dava uma passada por aqui. Eles utilizavam lá onde eu moro, o bairro que eu moro hoje, para caçar, pessoal. Outras pessoas também iam lá para o bairro onde eu moro, mas iam, sabe para quê? Para pegar uma praia, para relaxar, porque é um lugar um lugar de veraneio. Pois é, será que você já sabe onde é que eu moro? Não? Vou dar mais uma dica. Antes de ser chamado do nome atual, onde eu moro era chamado de Ilha de Paranapuã. Descobriu? Ainda não? Agora eu vou dar uma dica que vai ficar facinho, ó. Sabe onde é? Lá, sabe o que tem lá no bairro onde eu moro? Tem um aeroporto internacional do Galeão. E agora, já descobriu? Não? Então olha lá no mapa onde fica onde eu moro. Tá vendo aí onde está circulado? Pois é. O meu bairro fica, sabe onde? Na Ilha do Governador, pessoal, exatamente. Mas eu não vou falar mais sobre a Ilha do Governador, não, porque se você ficou curioso, depois você pesquisa lá mais informações sobre esse bairro. Aliás, fica à vontade para pesquisar mais sobre outros bairros. Era isso que eu queria fazer mesmo, que vocês ficassem curiosos para ir buscando aí a história, a memória de outros lugares. É claro que tem que buscar aí numa fonte confiável, né? A gente não pode acreditar em tudo que a gente lê. Bom, pessoal, a nossa história, a nossa aula, na verdade, está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham tido boas memórias na infância, né? Que vocês tenham boas memórias da infância de vocês, que vocês conheçam a história do bairro de vocês, que a aula de hoje tenha contribuído para vocês refletirem sobre a importância desse processo que aconteceu aqui, né, no nosso país, em que vocês saibam que a história tem que ser contada e valorizada e não escondida. E antes de ir embora, eu vou deixar um desafio, mas é um desafio bem bacana para vocês, que é, sabe o quê? Fazer uma entrevista com a pessoa mais velha aí que mora perto de você ou dentro da sua casa. Que tal você conversar, como se você fosse realmente um repórter? Vai lá e conversa perguntando sobre a história do seu bairro. Leva seu caderno e vai anotando aí todas as coisas que essa pessoa contar para você. Lembra que a gente conversou sobre a escuta, de ouvir a pessoa que mora naquele lugar, o sujeito daquele lugar? Pois é, o sujeito histórico. Escute tudinho que essa pessoa tem a contar para você sobre o seu bairro. Assim vai fazer mais sentido para você morar ali, conhecer aquele espaço. Combinado, quinto ano? Escreva tudo, conheça a sua história, conte a sua história e valorize a sua história. Um grande beijo, fiquem bem, até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Tchau, quinto ano! Quantas memórias esse lugar aqui me traz. Foi aqui que eu brinquei muito na minha infância. Esse lugar se chama Corredor Esportivo e fica na Ilha do Governador. Eu brincava muito aqui com meus irmãos e também com meus amigos. Eu brincava no balanço, escorregava no escorrega, tentava me equilibrar na gangorra, corria por todo esse espaço, mas tinha uma brincadeira muito especial que eu curtia muito, que era brincar de panelinha. Eu trazia todas as panelinhas que eu tinha e utilizava a minha imaginação. Pegava folhinhas, pedrinhas, areia e brincava e me divertia muito. Sabe quem hoje faz exatamente como eu? Ela ali, ó, a minha filha. Ela brinca hoje como eu já brinquei no passado.
E eu espero que, assim como eu, você, ela, possam ter boas memórias da infância. Brinquem muito, divirtam-se, curtam a infância. Um grande beijo da professora Mirella. Tchau!